Neste vídeo eu quero te falar de 5 mitos a respeito do sobrevivencialismo e da preparação. Estes mitos podem atrapalhar o teu progresso e a tua evolução dentro dessa prática, dessa conduta. Vamos lá? Olá, eu sou o Leopoldo e este é o canal Sobrevivendo ao Jogo. Seja muito bem-vindo. Como já dito, eu gostaria de explanar 5 mitos que foram criados a respeito do sobrevivencialismo e da preparação. Talvez esses mitos possam atrapalhar o seu progresso, a sua evolução, desviar os seus ideais do verdadeiro foco deste estilo de vida, dessa conduta, dessa prática, que é o sobrevivencialismo e a preparação. Fica até o final desse vídeo que eu gostaria de saber qual é a tua opinião a respeito destes pontos que eu vou colocar. O primeiro mito que eu gostaria de abordar é: seus equipamentos são sua garantia. O que nós observamos hoje é que a grande maioria dos influenciadores desta área do sobrevivencialismo se focam extremamente em equipamentos, na necessidade de equipamentos, na importância de equipamentos, no review de equipamentos, nos testes dos equipamentos. É óbvio que o equipamento ele é um elemento facilitador para a maioria das situações em que você vai se encontrar. Ferramentas e equipamentos são sim extremamente importantes, mas eles não são a sua garantia. E você não pode colocar toda a sua dependência de bem-estar nos equipamentos. Porque equipamentos são ativos de sobrevivência materiais. Podem estragar, podem ser roubados e podem ser perdidos. Dos 3 fundamentos para você sobreviver, os mais importantes são o seu conhecimento e as suas habilidades. E esses 2 sim serão sua garantia, pois de nada vale você ter os melhores equipamentos se você não tiver conhecimento e habilidade para utilizá-los. Por outro lado, se você tiver habilidade e conhecimento suficiente, você será capaz de produzir seus próprios equipamentos, consertá-los ou improvisar algo para atendê-lo na situação em que você se encontrar. O segundo mito a respeito do sobrevivencialismo e da preparação é: o sobrevivencialismo e a preparação visam te preparar para a falência do sistema, para o caos. Se você comprou essa ideia, se hoje você pensa dessa forma, eu gostaria de dizer que você está extremamente equivocado. Esta conduta, este estilo de vida do sobrevivencialismo e da preparação, na verdade trata-se mais de sobreviver do que sobreviver. Na verdade, o conceito sobreviver, ele trata mais de como você viver da forma correta do que você se encontrar numa situação de sobrevivência. Desde o princípio da humanidade houveram tempos difíceis, tempos problemáticos, situações de caos. E não estou descartando a possibilidade de que aconteçam situações de caos. O que nós temos visto nas últimas décadas são exemplos que realmente podem acontecer. Mas o foco da sua conduta como sobrevivencialista, como preparador, não deve ser esse, mas sim de propiciar para você e para os seus uma situação de bem-estar. O sistema pode falir? Pode falir. Pode acontecer um caos generalizado? Pode. Tudo é possível. Mas o seu foco como sobrevivencialista, como preparador, deve ser o de propiciar o melhor e mais adequado sistema de bem-estar para você e para os seus. Para que você seja capaz de manter esse sistema de bem-estar, seja qual for a situação que você se encontra. Eu já falei isso várias vezes, que a espinha dorsal desse modo de vida, desta conduta, desta prática do sobrevivencialismo e da preparação é a autossuficiência. É claro, você verá diversas situações e diversos cenários sendo apresentados para você para exemplificar maneiras de se preparar. Talvez você até veja supostos sobrevivencialistas e preparadores torcendo para que realmente aconteça um caos. Eles poderem dizer: olha, eu estava certo, eu tinha razão, tá vendo? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas a ideia
realmente por trás dessas práticas não é essa. Mas eu volto a dizer, o seu foco deve ser a sua autossuficiência. Porque se realmente um dia acontecer um caos generalizado, se um dia o sistema cair, você não vai ter como depender do sistema. Você não vai ter um sistema para o qual você seja dependente, no mínimo. Você não vai ter nada para te suprir nas suas necessidades, a não ser aquilo que você organizou, que você planejou, que você preparou. O terceiro mito que eu gostaria de mencionar a respeito do sobrevivencialismo e da preparação é o mito de que a autossuficiência é utópica, justamente baseado naquela ideia que é impossível você ser plenamente autossuficiente. Alguns entusiastas do sobrevivencialismo e da preparação, e alguns até que produzem conteúdo aqui na plataforma, eles buscaram a ideia do protocolo de evasão a curto e a longo prazo. Eu falo desse protocolo, que é o protocolo GOD, que nos traz a ideia de sair dos grandes centros populacionais e ir mais para a área rural, buscando justamente isso, mais tranquilidade e mais autossuficiência. Esses entusiastas têm seguido essa ideia, muito válido, porém com pouco conhecimento, com pouca experiência. Isso tem gerado algumas frustrações e eles têm transmitido a ideia de que tudo isso é muito difícil e de que realmente a autossuficiência é algo utópico, baseado na sua parca experiência, nos experimentos que eles têm feito. Não, a autossuficiência não é uma utopia. Eu volto a dizer, ela é a espinha dorsal da preparação e do sobrevivencialismo. Ela é o que vai garantir teu bem-estar e da tua família em toda e qualquer situação em que você se encontrar. Ela deve ser o foco de tudo que você faz dentro dessa prática, dentro dessa conduta. E se você se desviar deste foco, pode ter certeza que você vai se frustrar. Falando dos 5 princípios fundamentais do sobrevivencialismo e da preparação, junto com o vídeo Protocolo GOD, eu vou deixar aqui na descrição e nos cards o vídeo dos 5 princípios do sobrevivencialismo e da preparação, onde eu detalho esses princípios e a importância de sua sequência lógica para que você possa chegar a esta base fundamental da prática, que é a autossuficiência, e na verdade ela é o 4º princípio, para que a partir daí você possa organizar as suas preparações de uma maneira mais estruturada e que vai realmente te garantir em todos os cenários e situações em que você se encontrar. Então não se iluda, a autossuficiência ela não é uma utopia, ela é na verdade uma necessidade que nós devemos buscar constantemente. O 4º mito que eu gostaria de abordar a respeito do sobrevivencialismo e da preparação é a ideia de grupos e comunidades sobrevivencialistas. Isso pode funcionar muito bem, ou às vezes até não funciona, porque o WhatsApp, ou grupos de Facebook ou de Telegram, mas na vida real, na realidade, com certeza não. Você pode até pensar, não, mas eu vou me associar a pessoas que têm os mesmos ideais, os mesmos propósitos, o mesmo estilo de vida que eu tenho da preparação do sobrevivencialismo. Bem, poderia te enumerar uma lista enorme de razões para te convencer de que isso não funciona. Pode até funcionar na normalidade, mas não vai funcionar numa situação de crise, numa situação caótica. O trabalho em grupo ele é muito bonito, ele é muito louvável, ele é muito prático, numa situação de normalidade, trabalhar em equipe, quando você tem uma direção, um foco e um certo controle e disciplina. Mas uma situação caótica, meu amigo, é totalmente diferente. Eu posso te dar um exemplo claro como essa situação de comunidade ela pode se reverter e às vezes até causar tragédias por causa da instabilidade do ser humano. Lidar com pessoas é uma tarefa extremamente difícil e complexa. Eu posso te dar um exemplo muito claro de que isso não funciona na prática, um exemplo da vida real. Um inventário. São pessoas que são membros da mesma família, de um grupo familiar, e o que geralmente acontece para eles dividirem o espólio, dividirem a herança da pessoa que faleceu. Isso é apenas um exemplo para que você possa refletir nessa ideia tópica de comunidades e grupos sobrevivencialistas. Nesses grupos, quem vai ditar as regras, quem vai manter a disciplina, a ordem do grupo, quem vai organizar e gerenciar as situações problemáticas, os impasses, os embates que houver no grupo. Descarta essa ideia. Isso realmente não funciona. Isso é algo fantasioso, isso é um mito. Talvez você pense, mas a humanidade só chegou aqui porque organizaram em grupos, em comunidades. Sim, em situações de normalidade, com certeza.
basta você fazer uma análise criteriosa de uma situação de crise. Eu não preciso me delongar para explicar que em condições de crise, o estresse de qualquer pessoa vai aumentar, a tensão vai ser latente. Naturalmente, as pessoas estarão nervosas, irritadas, frustradas, pois naturalmente situações difíceis alteram o psicológico de qualquer indivíduo. Então vamos imaginar numa situação desta, com as pessoas com os nervos à flor da pele, tensos, uma simples divergência de opiniões pode evoluir rapidamente para um conflito e a situação pode fugir do controle rapidamente. Uma simples discordância pode se transformar num embate, causar divisões no grupo e levar até mesmo a enfrentamento e disputas entre os próprios membros, causando motins, insurreições, a divisão e até mesmo a dissolução do grupo. Por esta e por diversas outras razões, eu considero grupos e comunidades preppers ou sobrevivencialistas um mito, ideia que não funciona, mesmo porque uma das ideias principais é você manter um perfil baixo e a máxima privacidade possível em relação às suas preparações, suas habilidades e seu conhecimento. Se você expõe esse tipo de coisa, você está colocando em risco a sua integridade e daqueles que fazem parte da sua célula familiar. Ou seja, você derruba por terra a diretiva do homem cinza, a diretiva de não aparecer, de não se expor. Eu poderia enumerar diversas razões para te convencer de que grupos e comunidades preppers ou sobrevivencialistas são um mito. Mas eu apenas te convido a refletir e tirar as suas próprias conclusões a respeito. O quinto e último mito que eu gostaria de abordar a respeito do sobrevivencialismo e da preparação é: seus estoques, o seu armazenamento irão te salvar. Essa é outra ideia extremamente errônea. Se você armazenar um ano de provisões, um ano de recursos, um ano de coisas necessárias para manter a vida, para manter o teu bem-estar, você está salvo em qualquer situação. Não, meu amigo. A ideia de você armazenar, de você estocar, você ter recursos e provisões armazenados é justamente para te suprir, para te manter em situações emergenciais, para que você possa se organizar e executar de uma forma mais ampla e mais plena a sua autossuficiência. Por isso, eu frisei lá no começo do vídeo a importância de habilidades e conhecimentos. São essas duas coisas associadas aos equipamentos que você tiver, que você produzir, ou que você reuniu, ou que você improvisou, não importa. Mas são esses três fundamentos que você vai utilizar para conseguir se manter. Sempre considere seu armazenamento de alimentos e de recursos como uma reserva, como uma garantia, pois esta realmente é a ideia. E sempre se preocupe em repor estes suprimentos. Se você tem essa ideia em mente de que hoje o mundo vai acabar e eu estou garantido porque eu tenho um ano de alimentos estocados, e você se sentar e esperar as coisas acontecerem, talvez em menos de um ano, teus alimentos e teus recursos acabem. E você vai fazer o quê? Se você faz o armazenamento de alimentos, de combustíveis e outros recursos da maneira certa, você vai entender exatamente do que eu estou falando. O que você faz, você sempre faz o uso do mais velho e repõe com o mais novo. Você faz esta rotação dos recursos que você tem ali, sempre substituindo o mais antigo que está sendo consumido por um mais novo. E é justamente essa a ideia dos seus estoques, dos seus armazenamentos de alimentos e outros recursos. Então sempre considere teus estoques e os teus armazenamentos como uma reserva, como uma garantia, como um seguro para que você possa enfrentar a situação pela qual você estiver passando de forma tranquila, para que você possa ter tempo para se organizar, para planejar e para executar o que for necessário. Considere que os seus estoques de alimentos e recursos, eles são ativos materiais, e assim como os seus equipamentos, eles podem ser perdidos, eles podem ser roubados, eles podem ser destruídos. Então sempre considere os seus estoques
de alimentos e outros recursos como uma reserva, como uma garantia, e não como a base do seu bem-estar. Levando em consideração que os seus estoques e provisões são ativos materiais, por favor, não seja aquele tipo de prepper ou sobrevivencialista que só acumula coisas. Aumente a sua perspectiva e a sua compreensão desses conceitos. Muito bom, estes foram os 5 mitos que foram criados a respeito do sobrevivencialismo e da preparação. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu gostei para que eu saiba e possa trazer mais conteúdos como este para você aqui no canal. Se você achou esse conteúdo relevante, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, no WhatsApp, no Telegram. E por favor, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, o seu acréscimo e até a sua crítica. Eu espero sinceramente que você tenha gostado dessas informações. Agradeço sua atenção, agradeço sua audiência, a sua participação e colaboração com o nosso trabalho. Eu sou o Leopoldo e este é o canal Sobrevivendo ao Jogo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.